Salve nação, Paul Fla passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, antes de qualquer coisa, deixe seu like aí, ajude esse canal a crescer cada vez mais. E isso você faz deixando seu like, acionando o sininho, se inscrevendo no canal e compartilhando para geral. Espalha por aí que o Rio Fla Notícia está no ar. Agora vamos assistir a mais um vídeo bacana que o Paul Fla separou para vocês aqui no Rio Fla Notícias. Segue. Olha aí, virou moda, Flávio Prado. E aí eu vou jogar pra você, porque você disse, se o Palmeiras fizer e não for punido, vai virar moda. E virou. Não vou concordar. Achei a arbitragem uma vergonha. O lance do Gabigol, ridículo. A expulsão do Gerson, ridícula. E o Flamengo, tá? Também vou querer escutar o Viga sobre isso. Acaba de fazer uma postagem no Twitter, Flávio, dizendo, por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. É o Flamengo, da mesma forma que fez o Palmeiras, que agora está proibindo entrevista de treinador, de jogador, não concedendo entrevistas em protesto. É o que eu falo. Não vou concordar, está no regulamento que tem que ser feita a coletiva. Está no regulamento? Tá, tem não, um artigo. é uma pergunta mesmo. Tem. Item 100 e não sei o quê. Não, e não tem um fizer, tem que artigo, punir. tem um artigo, Acho sim, que a gente eles pagam multa, a gente já botou até na pauta aqui. 10 mil de multa, não é? Tem um artigo baixaria lá de que você é proibido, que é proibido não, é obrigada a entrevista coletiva. Senão é óbvio, qualquer treinador que perdesse não ia dar entrevista. Não, eu sei, eu só estou perguntando. Agora, uma coisa que tem que deixar claro é a arbitragem horrível. O Flamengo tem todo motivo para protestar, mas não dessa forma, porque o torcedor quer ver o que o São Paulo tem para falar. O torcedor quer ver o que o jogador tem para falar, inclusive hoje. Imagina um Gabigol falando hoje. Ia ser um espetáculo pro torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tá viralizando aqui. Já tô vendo vários vídeos na internet que o Gabigol é o pai, e aí zoam o Atlético Paranaense, é o pai dos sintéticos, que tem grama sintética, zoando, porque o Atlético Paranaense também reagiu ao Flamengo, disse que o gramado era mais caro que o Gabigol. Lembra? Tem toda uma rivalidade aí, Flamengo e Atlético Paranaense. E o Flamengo decidindo não colocar ninguém pra falar em protesto à arbitragem, Flávio. Bom, o que eu falei do Palmeiras, eu falo do Flamengo. Acho que entrevista coletiva não pode ser chamada de entrevista. É uma ação entre amigos, então dane-se, quer falar, fala, não quer, não fala. Pra mim, não muda nada. Eu prefiro 1000 vezes você aqui fazendo esse baita escândalo do que a papagaiada de jogador, de entrevista. E principalmente coletiva. Coletiva é inútil. Entrevista coletiva é uma ação entre amigos, não serve pra nada, só pra ganhar tempo. E falo de novo, quando eu tinha programa na televisão que era Ibope minuto a minuto, botava a coletiva, aquilo caía, que era, a gente chamava de âncora. É verdade, a galera gosta mais de ver o debate. É lógico, entrevista coletiva é âncora. E é tudo media training e tal, então quero que se dane. Mas se tá no regulamento, tem que fazer. E tem outra coisa também, o STJD, aquele circo lá do Rio de Janeiro, lembra aquela violência enorme, um monte de bomba que a torcida do Santos jogou no estádio? Meteram uma punição, já não tem mais a punição, já pode voltar a jogar na Vila. Eles Pronto, fazem então eles podem jogar morteiro. Correu e ganhou. Eles mostram, né, fazem aquela 8 jogos, não sei o quê, agora já deu efeito suspensivo. Sem Ou torcida, seja, mas na Vila. no próximo jogo, que tiver torcida, pode jogar morteiro de novo, que não acontece nada. É o que eles avisaram lá. Ô, Viga, primeiro saber dessa reação aí do Flamengo, né, esse protesto. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Primeiro, Viga, saber dessa reação do Flamengo, o que você acha? E outra, o Flamengo, pelo jeito, deu uma emplacada. Porque nós temos aí o Flamengo numa sequência de 5 vitórias e 1 empate nos últimos 6 jogos. Já são 6 jogos do Flamengo sem perder. Deu aquele susto depois de 10 dias sem futebol, voltou com aquele vexame contra o Red Bull Bragantino, depois um jogo ruim contra o Santos, mas venceu, e agora o Flamengo emplaca, lembrou o Bruno, o Piperno, lembraram aqui, não jogou bem, mas venceu, mais uma nos últimos 6 jogos, Viga. Tá sem som, hein? O Viga tá sem som pra mim aqui. Consistente no sistema defensivo, viu, Pilhado? É importante. O time tem que ter talento, tem que ter capacidade, tem que ter estratégia, tem que ter um monte de coisa. Tem que ter sorte na vida, a sorte é fundamental, e tem que saber sofrer em competições contra adversários grandes, como é grande, como foi grande no segundo jogo, o Atlético do Paraná.
Por isso que eu digo, né, que o Piperno já tá com a nuca, rapaz, bronzeada, porque ele tá sentindo aquele calor, aquele bafo na nuca, e aí começa a ficar incomodado. E aí olha pro Palmeiras e 6 jogos sem vencer, a arbitragem ajudando, jogando em casa, enfim. Esse é um capítulo. Segundo capítulo, multa de 10 mil, de 5 mil, de 20 mil reais. No ambiente em que se fala de milhões e bilhões, é a mesma coisa que nada. Então você pega lá o artigo, rabisca, faz o que quiser em cima, porque não tem valia nenhuma. Com relação à postura do Flamengo, eu sou um democrata na acepção da palavra, viu, meu caro Pilhado? Também um liberal, viu, Pilhado? Agora, eu entendo que a situação como essa, de hoje, é uma blindagem, é uma proteção. Viga, só vou te pedir rapidinho que a gente vai voltar pra rádio. Agora em 5 segundos, e aí eu vou te devolver a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Senta o dedo no like, hein? Você que tá com a gente no YouTube, não deixa de deixar seu like. Fala, Rodrigo Viga. Sobre o caladão do Flamengo, sobre essa mordaça do Flamengo, eu entendo que é uma blindagem, uma proteção que a diretoria está tentando dar à comissão técnica e aos jogadores. Porque se a gente que está fora de campo está vendo todos esses absurdos, todas essas barbaridades e fica indignado, não é só torcedor do Flamengo, nos jogos do Flamengo, é no futebol brasileiro de uma maneira geral. O futebol brasileiro vive uma crise tão profunda, tão aguda, que até os árbitros são ruins aqui no futebol brasileiro. Mas liga, se você for recuperar, o Flamengo teve o pênalti contra o Palmeiras, o impedimento do Gabigol hoje e a expulsão do Gerson. Três erros bizarros seguidos. Então, é uma blindagem, é uma proteção, porque se bota o Sampaoli para falar, se você instiga o Sampaoli... O assunto hoje, além da classificação, ia ser arbitragem. Se bota o Gabigol para falar, além da classificação, ia ser arbitragem. Só que o que acontece no futebol brasileiro é de uma barbaridade, uma hipocrisia gigantesca. Se o cara vai lá no microfone e reclama da arbitragem, o tribunal vai lá e pimba. 2 jogos, suspensão, 3 jogos, suspensão, multa pecuniária, não pode mais isso, não pode mais aquilo. E o árbitro? Quando é que o árbitro vai ser julgado pelas barbaridades que ele faz dentro de campo? Porque fica na mão da CBF. Então fica nesse círculo vicioso em que quando as pessoas têm direito de reclamar, têm direito de se manifestar, têm direito de se pronunciar, elas preferem recuar, preferem se calar com medo da punição. Quando, na verdade, o protagonista e merecedor da punição está ali, deixando os seus rastros nos gramados de futebol da Série A, da Série B, da Série C do futebol brasileiro. Então, acho que é uma medida de blindagem e de proteção, porque hoje era dia para comemorar a classificação por parte de jogadores e comissão técnica, mas falar muito da arbitragem, quem vem prejudicando o Flamengo e todos os times do futebol brasileiro a cada rodada. E algo precisa ser feito, Pilhado. E ainda teve, né, como o Viga disse, não foi proposital, mas ainda teve o pisão também ali do Luan no Bruno Henrique, que o Bruno Henrique vai ficar aí mais 1 mês parado. Ali eu acho que realmente foi sem querer, mas também um outro lance polêmico envolvendo o Flamengo. Agora, Piperno e Bruno, Zé também, sobre essa situação do Gabigol. Gabigol volta, é o que eu falo, sempre quando o bicho pega, ele aparece. É verdade, é verdade. É impressionante. O Gabigol, em jogo decisivo, ele aparece, ele debocha o adversário, ele zoa. Torcedor do Flamengo, como qualquer torcedor do Palmeiras, amava o Felipe Melo. Por quê? Que ele ganhava, sacaneava os outros. A mesma coisa o Gabigol, a mesma coisa um Renato Gaúcho da vida. O torcedor gosta, e esse cara vira um personagem. Agora, a gente acompanhou nessa semana, e eu falei com o empresário do Pedro, que é o Maurício Nassif. Eu falei com ele, e ele disse... O Pedro teve uma proposta. Chegou uma proposta impressa para o Flamengo? Não. Foi por mim. Eu recebi a proposta do Al Hilal, eu levei até o Flamengo. Uma proposta de cerca de 25 milhões de euros. E o salário do Pedro seria 5 vezes maior. Meu Deus. O Flamengo negou. O Flamengo negou, mas o Flamengo, de acordo com ele, pela primeira vez se abriu para escutar. Antes o Flamengo nem escutava. Agora, isso é informação, tá? Eu falei com o empresário do Pedro. Agora, o Pedro, pelo jeito, isso aí não foi o empresário que me falou, que aí eu li, que parece que o Al Hilal já estaria oferecendo mais de 30 milhões de euros. E um salário gigantesco para o Pedro. Isso eu li. Aí já não foi informação do empresário do Pedro, como foi antes. O Pedro é banco do Gabigol no time do Sampaoli. Porque o Sampaoli não bota os dois juntos. Será que isso colabora para uma possível saída do Pedro numa
numa proposta exorbitante da Arábia ou não? Eu acho que, por enquanto, não. Veja, lá atrás... Aliás, ô Viga, até em homenagem a você, escrevi hoje no Twitter que o gigante eliminou o Emergente na Copa do Brasil. E acho até que o Atlético Paranaense hoje... Mostra a nuca aí, Piperno, mostra a nuca aí. Tá bronzeadinha, né? Não, faz porque assim, a gente gosta de atender bem o freguês. Agora, sobre isso, o Palmeiras, uma vez, um ano e meio atrás, ofereceu 20 milhões de euros pelo Pedro. E olha que o Palmeiras é um clube pão duro para isso. O Flamengo nem escutou. O Flamengo nem escutou. A multa acho que é de 100, o negócio. Até porque ia reforçar o rival, né? Exatamente, reforçar o rival. Então, também acho que por 25 o Flamengo não liberaria. Agora, uns 30 já dá para começar a conversar. É negócio, é oportunidade de mercado. O Flamengo não gostaria de se desfazer do jogador. Mas se vem um saco de dinheiro desse tamanho aí, obviamente, o Flamengo também não rasga dinheiro. Aí tem o lado do clube e do jogador. O Pedro tem contrato, né? Se o Flamengo, ele vai ter que negociar com o Flamengo se tiver uma proposta, e aí o clube pode liberar ou não. Do lado do jogador, eu falo o que eu falo sempre. Se eu sou ele, eu já estava no aeroporto. Uma proposta dessa, ainda mais que o futebol é extremamente ingrato. Se você ganha, você é bom. Se você perde, você é um lixo. Eu já estava no aeroporto, sentadinho, esperando o avião. Mas calma. Tem a situação de que no Flamengo, lembrem... Se fizesse uma proposta para ganhar 5 vezes mais. Lembrem que no Flamengo ele foi para a Copa do Mundo. Sim. E isso para um jogador da idade do Pedro, 26 anos, isso faz diferença. Sim, o cara pode pensar, no Flamengo tem uma vitrine, é o time que chega para disputar tudo, tem uma mídia surreal, a nossa prova foi o nosso Canelada hoje, com 90 mil pessoas. A gente sabe a dimensão que tem o Flamengo em questão de mídia, questão de seleção brasileira. Vocês não acham que no Al Hilal da vida o Pedro teria menos chance de seleção do que no Flamengo? Tudo bem, o Cristiano Ronaldo tá lá. Tá bom, mas ninguém vê jogo da Liga Árabe. Bom, primeiro eu acho que vão começar a ver. Segundo, se não tiver chance na seleção, dane-se. A Copa dele ganhando 5 vezes mais, meu nego. Mas pelo amor de Deus. E ele não ganha. No aeroporto com a mala não, e ele não ganha uma cesta básica. Ele já tem um baita salário no Flamengo. Imagina esse baita salário multiplicado por 5, mas se ele não for, ele vai se arrepender muito se ele não for. Pode ter certeza que daqui uns 15, 20 anos ele vai falar, putz, eu tô rico, mas eu poderia estar bilionário. Sabe? Mas ele também pode falar, joguei na seleção brasileira, fui campeão de tudo pelo Flamengo. Já ganhou. Tá ótimo. Já ganhou a Libertadores, Copa do Brasil. Como era o nome daquele? Giovanni. Já jogou Giovanni. Com 20 anos, ele trabalhava ele vendia meia. Giovanni, que era do Santos. Digno, tranquilo, mas ele quase foi atropelado uma vez, trabalhar com mascate e tal. Ele recebe uma proposta, aquele time da segunda divisão da China, que o Vanderlei Luxemburgo foi, né? E a proposta arrumou a vida do bisneto dele. Aí falaram, mas você pode perder a carreira. E desapareceu mesmo. Depois disso, nunca mais. Ele tá preocupadíssimo com isso. Imagina, ele deve estar morando em alguma ilha no Caribe. Quando vê a proposta do Luiz Castro, eu não conheço o Luiz Castro, nunca conversei com ele, não sei, cada um é de um jeito. Conversou sim, pô. É verdade, aqui, eu tive uma entrevista, mas não conversei sobre ele. Eu tava nessa entrevista, ele tava ainda lá na Ucrânia, tava no Shakhtar. Mas enfim, era aqui por online, a gente falou de futebol, do Shakhtar, nem imaginava que ele viria trabalhar no Brasil. Mas assim, cada um é de um jeito, mas a proposta que veio, assim, eu nunca tive a menor dúvida que ele ia se mandar. Né? Ainda mais para trabalhar com o Cristiano Ronaldo. No Al Nassr, e além disso, ele podia fazer história no Botafogo, ok, ser campeão brasileiro, que seria algo muito grande. Mas se o Cristiano der uma entrevista de 2 segundos falando assim, o Mister é muito bom, no mercado já vale mais do que qualquer título. Agora o Flamengo. Mas o que eu falei do Flamengo tem mais uma preocupação. O Flamengo dá uma mídia surreal para qualquer um. E o Flamengo tem uma preocupação. Tá falando do Pedro. A gente já houve uma conversa de Arrascaeta. Ele não pode perder 2 jogadores desse nível aí. Você tem o Gabigol. Aliás, o Gabigol, no primeiro tempo, eu saí cornetando ele. O Gabigol não vai acertar um passe, alguma jogadinha, nada. Tava mal, né? Mas aí sabe como é que é, né? Joga perto do gol, como diz um amigo meu, né? Sobrou, caixa, tomaram o gol dele, foi lá de novo. Fez gol, é decisivo, é ídolo, é um personagem espetacular o Gabigol. Então, por ter o Gabigol, perder o Pedro não é aquele desastre. Ok. Mas se perde o Arrascaeta, como é que agora quer ver só, Flávio? Agora quer ver só nada. Agora quer ver só nada. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe pra vocês.
Não esquece de deixar seu like, acionar o sininho e se inscrever no canal. Compartilha para geral e em breve estaremos aqui com mais vídeo bacana para vocês. Segue!